lugar, quero agradecer aqui a vinda de todas nessa abertura desse evento que é tão significativo para todas nós, para todos nós, para a comunidade escolar. Eu vou começar conversando com a Luciana e a Fabiana, e eu gostaria que vocês contassem um pouquinho como nasceu o projeto Bem Me Quero. Obrigada, bom dia. O projeto Bem Me Quero é uma iniciativa do Centro de Educação para Surdos. Ele faz parte do acolhimento e integração das famílias. Ele foi idealizado pela Sabine, a diretora do SES, e por mim. A nossa ideia foi fortalecer a autoestima das mamães através de uma assessoria de imagem. Eu sou consultora de imagem. E a gente trabalha a autoestima delas nesse projeto. Eu atendo pessoalmente cada uma delas, faço a coordenação de looks, dou dicas e truques de estilo. Elas também ganham uma sessão de beleza no Salão Pinap da Regina Bonini, que também é mamãe aqui da escola. E elas ganham um dia de beleza e são fotografadas. Todos os looks que as mamães recebem, né, nesse dia, eles são realizados através de doação que a gente tem recebido para o projeto. Então, a gente recebe peças de roupa, calçados, acessórios, itens de cosméticos, e aí a gente consegue fazer aí toda essa produção para as mamães. A Fabi foi uma das contempladas com o projeto, já foram 12 mamães que passaram pelo projeto. E ela já fala? Conta para eles como foi, Fabi. Bom dia. Foi, assim, maravilhoso. Porque a gente, quando chega aqui, a gente está num processo, assim, tão cansativo, né? Que até de conseguir um diagnóstico do filho e todo aquele processo é bem cansativo. E aí você chega na escola, é acolhido de uma maneira tão amorosa, né, com um projeto desse tão lindo. Pouquinho antes de eu entrar nessa escola, eu tinha feito uma tatuagem. E essa tatuagem está escrito Bem Me Quero. Quando eu cheguei aqui na escola, uma mãe bateu o olho na minha tatuagem e falou assim: nossa, nós temos um projeto chamado Bem Me Quero na escola, você gostaria de participar? E aí me explicou, eu falei, claro que quero, né? E assim, o Bem Me Quero foi algo que me surpreendeu demais. Porque, como ela falou, cuidou da gente não apenas do lado de fora, mas também do lado de dentro, né? Que também tem todo um outro processo, né? Outras palestras também que agregam a isso, né? Então, nós tivemos uma autora de livro que leu o seu livro pra gente. Foi, assim, algo tão maravilhoso. Um momento tão especial, né, que foi a Lonagão. Também tiveram outras pessoas que fizeram palestras nos levando a aprender a perdoar, aprender a se perdoar, né? Porque ser mãe de uma criança com deficiência, às vezes a gente se sente culpada por tantas coisas, por não ser perfeita, né? Então, assim, foi todo um processo de cuidado emocional, de cuidado físico, né, que a gente passou. Essas roupas que eu estou usando hoje, desde o sapato, a blusa, tudo foi patrocinado aí, não sei quem foi que patrocinou, mas muito obrigado. Eu me senti muito feliz de poder ganhar essas roupas, fiquei muito feliz mesmo. Também tivemos uma pessoa que veio nos ensinar a fazer bijuterias como essa, que eu mesma fiz, né, como artista. Então, assim, foi maravilhoso. E o momento que a gente foi para o salão, nossa, foi meu dia de princesa. Nem no dia do meu casamento eu tive um dia assim tão feliz. E isso fez com que eu me sentisse mais ligada à escola, querendo estar aqui, sabe? A minha filha tem 7 anos, Gabriele, que estuda aqui, é surda, tem neuropatia também. Ela vendo o meu contato com a escola, parece que assim, o lugar mais feliz pra gente é estar aqui. Né? Até é estranho quando é sábado e domingo que a gente está em casa, porque parece que a gente quer estar mais aqui. Então, esse projeto nos ajuda em todos os sentidos. E quem puder participar, apoiar de alguma forma, que faça isso, porque vocês estão ajudando muitas mães
dando a mão, acolhendo de uma forma muito especial. E que Deus abençoe vocês. Obrigada, Fabiana, Luciana. A escola ela tem que ser um espaço de segurança, um espaço onde a gente se sinta confortável, sobretudo as crianças se sintam confortável. E a gente vê muito esse clima aqui dentro, porque a aula acaba meio-dia e 35 ou 1h20 da tarde, mas dá 2, 3, 4 horas e tem aluno circulando aqui, né? Então, a gente acha assim, nossa, eles não vão embora? Não, eles gostam de ficar aqui, né? Agora eu vou passar a palavra para Maria Clara, que também é mãe de 2 alunas aqui do colégio. E aí, Maria Clara, você é uma das idealizadoras da revista Qual é, junto com outras 2 mulheres. É um espaço predominantemente feminino. E eu gostaria que você falasse um pouco como surgiu esse projeto e como se definiu a linha editorial da revista de vocês. Obrigada, Gi. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Também sou ex-rio-branquina, então é uma emoção falar desse tema tão importante. Isso que você falou, Gi, eu sofro todo dia, né, dona Bia? Minha filha está ali, ela não quer voltar para casa nunca. Quer ficar na escola, quer fazer todas as atividades. A gente pede para ela voltar e ela quer ficar aqui. Então é um sinal que é um ambiente bom, que a gente confia, que a gente gosta muito, né? Sobre a sua pergunta, Gi, a Qual é uma revista de jornalismo que surgiu pela preocupação comum de algumas mães de como seus filhos estavam se informando ou se desinformando. Eles começaram a ter contato com as redes sociais, começaram a navegar mais livremente na internet, tendo contato com muita fake news. E além disso, a gente, todas somos jornalistas, trazíamos muita informação para casa. Eles tinham contato com essa informação, mas como curiosos que são, como todas as crianças, queriam saber mais. E a gente, apesar de ser jornalista, não sabia como lidar direito com essas informações, com eles. Como falar de guerra, como falar sobre transplante, para ter um assunto mais recente aí do Faustão. A gente foi procurar no mercado ferramentas que nos auxiliassem nesse processo. Não achamos muitas opções. Fomos conversar com outras mães, vimos que elas também tinham essa demanda de procurar uma ferramenta para ajudar a conversar sobre assuntos atuais. Fomos conversar com professores, com educadores nas escolas, para sentir a necessidade de ter um material jornalístico circulando dentro da sala de aula. Vimos que tinha essa demanda também. Então, em 2020, a gente resolve lançar Qual é relativamente nova, né, aí no mercado. Ela não tem a pretensão de ser um material pedagógico, mas ela auxilia o professor em muitas etapas do aprendizado. Então, é uma redação bem diferente da tradicional, porque a gente tem muitas pedagogas, muitas professoras na nossa equipe, que auxiliam em todas as etapas da confecção da revista. Elas trazem sugestões de atividade, sugestões de pauta, de como trabalhar cada uma das reportagens em sala de aula, sempre de acordo com a faixa etária, sempre de acordo com a BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, ou de acordo com o currículo da cidade, no caso da cidade de São Paulo. Hoje a gente está com mais de 300 mil assinaturas, que não sei se vocês têm noção, para o mercado editorial é uma coisa muito grande, nem revistas tradicionais de jornalismo para adulto têm essa tiragem. Eu me orgulho em dizer que a gente está ajudando a democratizar a informação para as crianças. Eu fico muito feliz que hoje todos os alunos das escolas municipais de São Paulo, do Fundamental 1, recebem quinzenalmente uma Qual é. E engana-se quem pensa que criança não quer ler, não gosta de ler. Os feedbacks que a gente tem recebido são maravilhosos, as crianças ficam ansiosas, fazem sugestões, fazem até críticas, que é sinal que eles estão lendo, estão participando, então a gente fica muito feliz. Sobre a linha editorial, a Qual é uma revista diferente, ela é de jornalismo, mas por estar inserida nesse ambiente escolar, ela tem algumas peculiaridades. A Qual é uma revista feita para criança, mas a primeira coisa é que os nossos textos jamais podem ser infantilizados.
que a gente quer que as crianças, ao lerem, aprendam novo vocabulário, aprendam novas construções de frase, enfim. Então, a primeira coisa, jamais ser infantilizada. A segunda é ser muito colorida, muito criativa, muito cativante para as crianças, para fisgar essas crianças para a leitura do jornalismo. A terceira, como a gente está inserida em escolas, a gente precisa ser usada de forma interdisciplinar, não só em língua portuguesa, que é o mais óbvio do uso aí do recurso jornalístico, carta ao leitor, interpretação de texto, mas a gente tem muitas tabelas, muitos gráficos para ser usada na habilidades de matemática, muitos mapas para as habilidades de geografia, textos históricos, científicos, enfim, a interdisciplinaridade. E por último, mas eu acho que para mim é o mais importante, é trazer textos, trazer assuntos que ajudem as crianças a desenvolverem o pensamento crítico, o poder de argumentação e principalmente crescerem socialmente mais responsáveis. Então, ao terem contato com textos que mostrem os problemas da comunidade que ela está inserida, do Brasil e do mundo de forma geral, elas podem crescer socialmente mais responsáveis e, mais do que isso, a gente chama jornalismo de solução. Apontar caminhos e mostrar para as crianças que elas podem fazer parte dessa transformação, seja um problema na sua escola, seja um problema na comunidade. Então, mostrar que eles podem ser um agente da transformação. Então, eu acredito muito no jornalismo como esse papel transformador. Obrigada, Maria Clara. E é importante a gente destacar que é um material físico e não digital, como a maior parte, hoje em dia, o acesso das crianças, dos jovens, eles procuram o universo digital, online, e o quanto é importante também se valorizar o texto material, né? O livro, a revista, é muito importante. E para essa faixa etária é fundamental, e eu parabenizo muito o Colégio Rio Branco por incentivar a leitura, e a gente precisa muito disso nesses tempos atuais, muito mesmo. Óbvio que a gente tem que estar ligado nas modernidades, mas o físico para essa faixa etária ainda é muito importante. Bom, e agora eu quero colocar a Janice nessa nossa conversa. A Janice é artista plástica, professora de artes aqui do colégio. Tem um projeto muito bonito, que é a Casa Amarela. E eu vou pedir para a Janice contar um pouquinho da história da Casa Amarela e de onde veio a iniciativa de transformar um imóvel familiar, uma casa de família, a sua casa, numa casa-obra. Então, explica para a gente o que é esse conceito de casa-obra. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder estar aqui falando da minha casa, nesse espaço que acaba sendo minha segunda casa, né? Há muitos anos trabalho aqui e tenho muito afeto também por esse lugar. E para falar da minha casa, eu preciso falar primeiro do meu bisavô. Meu bisavô Angelo de Bortoli, que veio da Itália em 1880, com 18 anos, sozinho, analfabeto. Ele era um camponês, ele juntou um dinheirinho, então com as próprias custas, como ele se orgulhava de dizer, ele veio fazer a América. Veio aqui para o Brasil, né, com um sonho de conseguir sobreviver de uma maneira mais digna, né? Porque naquela época passavam por momentos difíceis na Europa. E ele chega aqui, ele trabalha em vários serviços e ele acaba comprando um Tilbury, que era um carro de praça, que era puxado por cavalos na época, né? Como seria o táxi hoje. E ele acaba comprando, com esse serviço, com esse trabalho, ele acaba comprando um grande terreno na Vila Romana, um lugar que na época não tinha absolutamente nada, né? Era um enorme capinzal, segundo
ele contava. E aí ele faz a casinha dele e, com o passar do tempo, ele constrói uma outra casa para abrigar imigrantes italianos que vinham ao Brasil. Então, foi em 1889 que ele comprou esse terreno e em 1921 ele já estava casado, com filhos. Aí ele construiu essa casa que hoje a gente chama de Casa Amarela da Vila Romana. São, na verdade, duas casinhas que são geminadas. Elas têm um frontão triangular que dá a impressão que é uma casa só. Mas eram duas casinhas pequenas, de 3 cômodos, banheiro fora, para abrigar esses imigrantes. Era uma casa de aluguel, mas assim, na época não existia essa ideia de mercado imobiliário. Era um aluguel muito baixo. Hoje seria o quê? Tipo 100, 200 reais. Era mais um espaço mesmo para que as pessoas pudessem, né, ser acolhidas. E com o passar do tempo, essa casa foi sendo moradia de muita gente que hoje ainda vive no bairro, até de alguns parentes, e foi passando de geração para geração. Então, essa casa passou para minha avó, depois para o meu pai e chegou a mim, quando eu quis casar e resolvi morar na casa. Só que a casa estava num estado assim deplorável. E aí eu tive que fazer uma grande reforma, restauração. E as pessoas falavam, nossa, essa casa não tem condição de você morar, né? É melhor derrubar tudo. Mas aí entra uma questão muito importante. A afetividade que eu tinha em relação à minha família, em relação ao bairro. Em relação à casa ainda nem tinha, porque ela era tão feia, tão deteriorada, né? Mas eu tive uma oportunidade de ter uma infância muito, muito rica, muito bonita, porque esse meu bisavô construiu essa casa, fez o sítiozinho dele ali, né? A casa dele, essa casa para alugar. E aí ele teve 10 filhos, os filhos foram casando, tendo filhos. Então, quando eu nasci, eu tive essa experiência de viver no meio da família. Eu tinha um monte de tio-avô, primo. Só na Rua Catão, na época, eu tinha 10 parentes, 10 casas de parentes, assim, uma quase que ao lado da outra. Então, eu desenvolvi dentro de mim assim, um estado de pertencimento, sabe, em relação àquele lugar, um estado, assim, afetivo, porque aquilo tudo fazia parte da minha vida, né, do meu aprendizado, das minhas experiências. E quando eu arrumei a casa, eu pintei a casa do lado de fora, ela começou a chamar a atenção das pessoas pela singularidade dela, né? Uma casa que hoje tem mais de 100 anos, tem 102 anos, ela foi tombada, fez seu centenário em 2021, né? E tombada nesse ano do centenário. E então acho que tudo isso, né? Toda essa minha história, tudo isso que eu vivi, toda essa relação afetiva me fez dar à casa um outro sentido, porque eu percebia que as pessoas também recebiam essa... não é que recebiam, elas tinham um tipo de apreço, né? Eu percebo isso até hoje. Às vezes eu abro a porta para sair de casa e a porta é uma porta que é direto na calçada, assim, né? E as pessoas me acenam, falam, oh, você mora nessa casa, parabéns, você cuida da casa. Então, o tempo todo eu recebo assim, um retorno dessas pessoas em relação à preservação, né, do imóvel. Agora, você quer saber como que ela virou uma casa-obra, né? Aí entra a questão da minha
experiência como arte educadora, como artista. E aí, como eu percebi que havia ali uma importância para a comunidade, a casa, não só para mim, mas para os outros, né? Eu entendi que a casa, ela era a obra, né? Que o meu trabalho poderia estar diretamente relacionado a ela. E aí eu comecei a criar instalações e criar projetos, ocupando essa casa. Como são duas, que eu já comentei, né? Tem um lado que uma delas é o meu ateliê, a outra é a minha moradia. Então, nesse espaço que é o meu ateliê, que são 3 cômodos, eu ocupo com exposições e geralmente eu procuro fazer exposições reflexivas em relação à memória, ancestralidade, a questão da especulação imobiliária que ocorre na região. E procuro também trabalhar muito com arte relacional. Então, tendo como foco principal desses projetos os vizinhos, sabe, a comunidade. Então, muitas das obras são obras relacionais, que as pessoas participam até mesmo da criação das obras. Obrigada, Janice. Eu vou voltar agora. Com a Fabiana. Você citou que é mãe de uma criança com deficiência. A maternidade naturalmente é desafiadora, mas a maternidade de uma criança com deficiência é muito mais desafiadora, né? Porque é uma rotina que vai muito além do trazer e levar para a escola. E é como se essas mães elas fossem perdendo a sua própria identidade, individualidade em pró do cuidado, da atenção com aquela criança. E, em geral, as mães, a maternidade atípica, ela é super sobrecarregada, né? É o trabalho, a casa, os filhos, e o autocuidado, ele não é mais a prioridade, né? A prioridade é a criança. Mas como que o autocuidado pode beneficiar e fortalecer a autoestima de uma mulher? O autocuidado é tudo, né? Assim, até eu descobri a surdez da minha filha, porque minha filha, quando ela nasceu, ela foi diagnosticada que estava tudo bem, que ela ouvia. Só que ela não desenvolveu a fala. Então, não foi fácil de descobrir. É surda e pronto, né? Teve que correr muito atrás. Antes eu trabalhava, tinha uma carreira, amava a minha profissão, adorava. Eu falava, eu vou estudar, vou me evoluir, né? E, de repente, eu parei, pedi demissão. Falei, a minha filha tem alguma coisa errada, eu vou atrás, né? E foi um processo muito, muito, muito difícil descobrir a surdez dela. Porque a parte do ouvidinho estava funcionando, mas não chegava ao cérebro. Então, os médicos não conseguiam esse diagnóstico. Então, foi um processo muito difícil. Depois, não tinha só surdez, tinha neuropatia. Também ela tinha crises nervosas, e que ficava violenta e começaram a se... Então, foi muitos diagnósticos, muitos exames. Optei pelo implante coclear, então foi pelo SUS, toda aquela burocracia, né? E aí, realmente, eu esqueci de mim, né? Era só ela, só ela, só ela. Até que o ano passado, eu limpando a casa, correndo, caiu um pouquinho de água no chão da Gabriele, que ela estava bebendo água, e derrubou aquelas gotinhas. Eu pisei naquelas gotinhas, caí e quebrei 2 ossos da minha perna, no reto, na sala. Eu nem acreditei. Falei, não, eu não posso ter quebrado. Quebrei 2 ossos. Quando o médico viu lá que tinha quebrado, quase que eu fiz a cirurgia de tão grave que foi. O médico falou assim pra mim, você só quebrou porque você tá muito gorda. E aí ele falou assim pra mim,
por conta disso, você não vai poder usar outra perna também. Eu vou engessar essa daqui todinha e essa você não vai poder usar, porque se com as duas você já quebrou uma, imagina pulando com um pé só. Então eu fiquei meses na cama, usando fralda, usando comadre. E nesse período eu não podia cuidar da minha filha, nem de mim mesma, nem de nada. Então eu dependi de vizinhos, dependi de amigos, do meu marido, que não sabia se trabalhava ou se cuidava da gente. Aí ali na cama, eu falei assim, meu Deus, eu me abandonei. O que eu fiz da minha vida? Aí eu falei assim, aqui mesmo na cama, você já troca a minha alimentação, já vou começar a me cuidar. E quando eu estiver bem, que eu conseguir voltar a andar, eu vou me cuidar. E aí foi quando eu levantei e falei, eu vou fazer essa tatuagem para mim não esquecer do que eu prometi para mim mesma. Bem me quero. Então eu colocava a tatuagem, toda hora eu olhava, eu falava assim, eu não sei como eu vou me cuidar, porque não tem dinheiro, não estou trabalhando, mas eu vou me cuidar. Aí eu comecei a olhar na internet, alimentação mais saudável, comecei a fazer caminhada na rua, quando eu me recuperei. E aí, graças a Deus, cheguei aqui, tinha o Bem Me Quero, que me deu todo um suporte, né, a assessoria que a gente teve e tudo. Mas o momento em que eu decidi, que eu comecei a me cuidar, levantou minha autoestima, e aí eu consegui cuidar melhor da minha filha. Porque se você se abandona, você não consegue cuidar nem de você, nem do outro. Então, é fundamental você cuidar primeiro de você, estar bem. E uma das coisas que eu aprendi nesse processo é porque, assim, tem toda aquela correria do dia, né? Eu aprendi a acordar mais cedo, abrir a janela, ter aquele momentinho em silêncio só para mim. Aí sim eu começo meu dia. Então, é primeiro cuidar de si para depois cuidar do outro. Bom, a gente tem muita coisa, né, para conversar, para falar, mas a gente também tem muita atividade lá fora, né? E eu queria, Maria Clara, que você falasse assim, muito rapidamente, como é esse trabalho jornalístico, esse universo da mídia para as mulheres, né? O quanto ele é desafiador para as mulheres. Tá, bem rapidinho, é muito difícil, Gi, é muito difícil. Eu contando uma história bem rápida, eu fiz jornalismo com um sonho doido de trabalhar com política. Logo que eu me formei, eu consegui. Fui para Brasília como correspondente da Folha, de um dos maiores jornais do país, né? Chegando lá foi um baque. Tanto a cúpula do jornal é toda masculina, apesar de jornalismo ter muitas mulheres, a cúpula, o comando ainda é muito masculino. E o ambiente em que eu trabalhava, que era o Congresso Nacional, a gente sabe, é predominantemente masculino, né? Nossos representantes são masculinos. Nos outros ministérios, secretarias, todos homens. E apesar de ser o alto comando ali, o assédio é brutal. Brutal. Se você consegue um furo de reportagem é porque você é bonitinha, porque você é novinha, porque você está chegando agora. Nunca é pelo seu mérito. Sempre é porque você é mulher, porque estão te privilegiando. E outro ponto, rapidamente, a dificuldade de conciliar a maternidade com o mundo jornalístico. Se você está num ambiente tradicional de redação, jornalista não tem aqueles horários padrões de escritório, de trabalhar das 9 às 6, de conciliar com o horário da escola dos filhos. A gente sai, fecha o jornal 11, meio-dia, teve outros veículos também, né? TV, rádio, tem horários muito diferentes. Conciliar isso com a maternidade é muito difícil mesmo. Então, assim, eu optei por sair dessa mídia tradicional de grandes redações, fui muito feliz na minha trajetória de carreira. Acho que hoje está mudando bastante, pela primeira vez agora, em pleno 2023, as sucursais de Brasília, tanto da Folha quanto do Estadão, são comandadas por mulheres, é a primeira vez na história, o que é muito legal. Então, a gente está evoluindo. Tem muitas comentaristas políticas, econômicas, mulheres, mas acho que ainda tem muito o que caminhar. Bem rapidinho aí para a gente... E a Janice também passou por um desafio aí para preservar a casa, né? Que foi o enfrentamento com o mercado imobiliário. E aí eu queria que você comentasse rapidamente essa questão. Então, no meu caso, imagina, a casa que eu recebi, né? Fazia tem tanto valor,
E o bairro, a Vila Romana, é um alvo da especulação imobiliária desde 2003. Então, a aflição, o medo de perder a casa, porque começaram a assediar a região onde fica a minha casa. E, inclusive, a minha casa recebeu proposta para venda. E aí, no desespero, eu fui atrás de tentar o tombamento, né? Isso durou bastante tempo. Eu pedi o tombamento em 2016. Em 2017, eles abriram o processo e só em 21 que aí veio realmente acontecer o tombamento, quando a casa fez os 100 anos. Então, graças à minha iniciativa, né, de buscar o tombamento, hoje a casa é preservada e ao lado da casa só pode ser construído um imóvel de 5 metros de altura, é o máximo. Então, essa parte foi conseguida, né? Bom, eu quero agradecer a vocês todas, a todos aqui que permaneceram conosco. Quero agradecer em nome do Colégio Rio Branco essa oportunidade, essa conversa, esse exemplo de vocês, porque independentemente do segmento em que vocês atuam, vocês são representantes do empreendedorismo social, né? Então, independentemente das ações, então alguém teve uma ideia, apresentou a solução de um problema, colocou em prática a criatividade, e essa criatividade e essa ação visando o impacto social, seja da imagem no autocuidado e na autoestima das mulheres, a questão da educação, a informação direcionada de qualidade para as crianças, fomentar o senso crítico, ou a preservação da memória, que é muito importante. Então, eu quero encerrar essa nossa conversa. Acho que a gente teria ainda bastante coisa para falar, mas a gente também tem bastante coisa para explorar aqui na escola. Então, eu quero agradecer a vocês a presença, a participação aqui, e fica o nosso convite a todos a explorar aqui todo o evento, tudo o que está acontecendo, porque tudo que a gente prepara nessa escola é com muita responsabilidade, muito carinho e com muita entrega. Obrigada a todos.